até para dar uma equilibrada aí na nossa vida. Nós viemos, a maioria de nós, de igrejas ativistas. Igreja que, se você não subir no monte, se você não der o dízimo, se você não falar em língua, se você não fizer uma série de coisas, não participar daqui ou de acolá, você não é crente. Igrejas ativistas que olham os membros pela espessura da lã que essas ovelhas têm e como elas podem de alguma forma ser úteis à igreja. E daí, quando a gente encontra o verdadeiro evangelho, que é o evangelho verdadeiro que a igreja reformada, graças a Deus, mantém fielmente essa pregação, aquele evangelho que Romanos capítulo 4 deixa claro, aquele que não trabalha, mas crê, é justificado por Deus, e que não tem nada a ver com o que nós fazemos para Deus, sim, pelo que tudo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus, a gente comemora, a gente descansa, a gente recebe aquela paz maravilhosa, e daí a gente para de fazer tudo. E daí, como bons reformados, nós ficamos frios, inativos, infrutíferos, gozando uma salvação que na prática não é real, não é legítima, porque toda salvação ela produz alguma coisa, toda fé verdadeira, ela é como um dínamo de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como que um poder desse, doado a nós pela fé, o dínamo, o próprio Deus em nós, o Espírito Santo, como que pode deixar os membros da igreja reformada tão inativos, né? Por isso que o título da pregação hoje, gente, eu gosto tanto dessas bugigangas aqui, ó, coisa linda, ó. No caminho para o céu, olha lá, ó. Um moralista, olha lá, pode entrar no céu, ou seja, um crente que não se importa com a moralidade, ele vai para o céu? Então, para que servem as virtudes morais? Então, eu estava fazendo uma cirurgia da apendicite, isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá. E daí apareceu um senhorzinho católico e ele queria falar, um capelão, né? Falar ali do evangelho para algumas pessoas, do cristianismo. E daí ele já estava saindo, ele pulou porque ele estava com uma certa pressa. Daí eu lá meio com uma tontura enorme por causa da anestesia, eu falei assim, não, vem cá. Daí ele voltou, eu falei assim, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? E daí ele falou assim, ó, você tem que praticar boas obras. Isso é absurdo, Isso é diabólico. Por quê? Porque ele desviou os meus olhos da única fonte de salvação, Jesus. Então imagina só, Noé, um exemplo, está construindo a arca da salvação na época do dilúvio em Cajamar, ok? E alguém está vindo de São Paulo e fala assim, olha, eu estou procurando aquele velho barbudo que está construindo um barcão enorme para salvar as pessoas da grande inundação que está vindo. Daí chega o nosso pastor Ricardo, um herege, supostamente, né? Diante aqui desse exemplo. Ele não é, viu? Eu conheço ele já suficientemente para saber que não. Daí ele tá passando aqui na Anhanguera, ele para. Daí ele pergunta, e o pastor ajeita a gravata e fala assim, olha, para você encontrar a salvação, você segue sentido Jundiaí. E depois que passar Jundiaí, você anda mais um pouco e lá vai ter uns lugares bem altos e você construa o seu próprio barco. Use madeira boa e você será salvo da inundação. Esse cabra, com essa atitude, com essa recomendação, ele afastou a pessoa que já estava próxima da salvação em Jesus, mandando ele para buscar algo que ele deveria fazer ele mesmo. Então, aquele senhorzinho, quando ele vai lá e fala o evangelho para mim no hospital, ele fez um desserviço. Se ele falasse, ó, eu não sei,
seria melhor. Ele falou, não sei, pelo menos ele não ia me mandar para mais longe. Agora, se a arca estava sendo construída em Cajamar, por que ele me mandou para lá, para longe? Então, meus irmãos, a moralidade em si, ela é anticristã. Mas então, por que a gente tem versículos como esse nas Escrituras? Eita, tem que apontar para lá. Aí, opa, não, pulou. Ixi, não está dando certo aí não, deixa eu ver. Eita, viu, tinha que tirar esse aqui, ó. Estava funcionando direitinho no outro computador ali. Você consegue mexer aí, meu irmãozinho? Tirar essa faixa aí, por favor? Ajuda eu aí, olha lá, Filipenses capítulo 4, verso 8. Abram aí vocês enquanto o nosso amigo ali vai mexendo. No outro note ali estava funcionando direitinho. Filipenses 4, verso 8, está escrito assim, eu vou ler na King James atualizada. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, em outra versão, alguma virtude ou digno de louvor, nisso pensai. É um conjunto de virtudes que ele coloca aqui. Então, por que o apóstolo Paulo está falando assim, ó? Vocês devem pensar em tudo que for virtuoso. Olha lá. Aqui, ó. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Então, qual é o lugar das virtudes? Qual é o lugar da moral na vida cristã? Se ela não pode me salvar, a moral não pode me salvar, e na verdade ela me afasta da salvação. Qual é o lugar? Então a gente sai daquelas igrejas ativistas, onde se você não fizer, você não é salvo, e cai na igreja reformada, onde Cristo já fez tudo e você agora pode pensar nos seus negócios. Será que é isso? Será que é isso? A gente sabe que não é isso, mas só que na prática a gente vai vivendo e daí você fala assim, ó, não, mas para que eu tenho que participar tanto? Foi Jesus que fez tudo. Para que eu tenho que orar tanto? Jesus já fez tudo. Para que eu tenho que ler tanto? Jesus já fez tudo. Então para que eu existo depois da salvação? Se eu já fui salvo em Jesus, por que ele já não me levou embora? Qual o propósito de eu estar aqui ainda nesse mundo? A gente vai ver a partir do texto de 2 Pedro hoje, exatamente o papel das virtudes e da moral na vida cristã. Vamos ao texto. Vamos lá. Ô, meu irmão, você fez direitinho, viu? Você é um gênio. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3. Eu vou ler aqui na ARA, porque aqui na minha King James, aqui não é todo mundo que tem a King James, daí vocês vão ficar meio perdidos. A área é mais comum. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade... Obrigado. O amor. E ele completou lá, ele falou, o amor. Muito bem. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, olha que bacana, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego,
vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um contexto rápido aqui, meus irmãos, é o seguinte: Pedro está escrevendo para que igreja? Essas igrejas aqui, ele menciona na primeira carta. A primeira carta dele, ele vai citar a igreja lá de Ponto, da Capadócia, ele vai citar uma região que é mais para o oeste da Ásia Menor, conhecida, daquela Ásia Menor que a gente conhece muito mais. É aquela de Éfeso, ali Colosso, Filipos, um pouco mais acima. Aquela parte que Paulo passou nas caminhadas dele, e João cita também nas cartas ao Apocalipse, é a Ásia Menor. A bordinha da Ásia que faz fronteira com a Europa. Agora, essa região aqui é um pouco mais a oeste, não um pouco mais a leste, não tanto a oeste da Ásia. Mas é uma região que hoje é a atual Turquia. É nessa região aqui, e ele fala até da Galácia, mas é uma outra Galácia um pouco mais para cá, que Paulo não foi por lá, Paulo não passou por lá. Mas essa região estava sofrendo uma intensa perseguição. Foi ali pós-diáspora, essa carta foi escrita ali por volta de 65 depois de Cristo, aproximadamente. Ali depois que já teve aquela perseguição, a igreja de Jerusalém já foi espalhada, Pedro também já foi espalhado e tem nego espalhado por todo mundo ali. Graças a Deus pela perseguição que fez com que o evangelho chegasse até onde chegou. E daí, Pedro está preocupado na primeira carta com essa perseguição. É uma carta inteira de um velho, pensa num Pedro velhinho, aquele Pedro doidão que a gente conhece dos evangelhos, é o que fala, é o que não fala, é o que xinga, é o que corta a orelha dos outros. Esse Pedrão aí está muito velhinho agora. Ele está lá com seus quase 70 ou talvez até mais de 70 anos ali. Não, com certeza mais de 70 anos, muito mais. E está lá escrevendo a carta, preocupado com a perseguição, porque tinha judeu fugindo e como forasteiro e peregrino, eles estavam perdidos, é outra cultura, eles estavam todos lá sofrendo todas as tribulações, e Pedro escreve aquela primeira carta, é uma carta de consolo, é uma carta de ânimo, é uma carta maravilhosa. A segunda carta é uma outra preocupação que surge em Pedro. Por quê? Porque essa igreja perseguida agora, ela começa, preocupada com a perseguição, ela começa a abrir espaço para outros problemas que Pedro encara como muito, muito piores do que a perseguição em si mesma. São os falsos mestres. Então, imagina, né? Uma igreja que vem sofrendo, família sofrendo, perdendo entes queridos, igreja perdendo todas as riquezas, se tornando pobres, passando por necessidade. Daí chega um falso profeta no meio dessa igreja e fala assim, ó, você é a menina dos olhos de Jesus. Que gostosinho ouvir isso. Essa igreja perseguida, então, ela abre um espaço para começar a dar atenção para falsos evangelhos, falsos profetas e mestres que surgem nesse contexto. E Pedro agora dedica essa carta toda de 2 Pedro a um alerta para essa igreja, para essas igrejas dessa região. E ele já começa agora no primeiro capítulo falando do estilo de vida que também a gente começa a perder de vista quando a gente começa a sofrer muito e começa a se tornar pessoas muito autocentradas, pessoas com um senso de autocomiseração muito grande. Nossa, como eu sofro, como é difícil a minha vida. Ai, com esse governo é tão terrível. Ai, com esses impostos. Ai, com essa dor no calcanhar, no cotovelo, no ombro. Como que fica? E a gente começa a ficar muito autocentrado e começa a
parar ou então talvez até perder aquele fervor e aquele zelo pela vida de piedade. Por isso que ele vai falar logo no primeiro versículo: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Então Pedro agora está preocupado com essa igreja. Por quê? Porque ela está abrindo espaço para uma vida que está tão focada nas necessidades materiais emergentes e locais ali, físicas, e ela está deixando a espiritualidade, a centralidade de Cristo na vida, a frutuosidade. Como é que eu vou servir sendo que eu preciso ser servido? A igreja começa a entrar nesse dilema. E Pedro está muitíssimo preocupado com isso. Muito mais preocupado com as perseguições, ele está preocupado com a reação das perseguições. Então, é comum a pessoa na igreja, eu já tive essa experiência de aconselhar algumas pessoas, que quando você chega lá, depois de 45 minutos dela falando de todas as dores dela, e não são pequenas, e são legítimas, você chega para ela e fala assim: sabia que a irmã Simone perdeu o neném? Não está sabendo. Sabia que o tio da dona Guiomar faleceu semana passada? Não está sabendo, não. Sabia que o filho do seu Joaquim, ele sofreu um acidente e está internado? Não estava sabendo, não. É comum. A pessoa começa a desenvolver um estilo de vida autocentrada e ela para de olhar para as necessidades do próximo. Daí você começa a fazer com que a pessoa... Olha aqui, ó. Olha para lá. Quando fala de um estilo de vida frutuoso, útil, um estilo de vida piedoso, a gente não está falando que só é possível viver assim se nossos problemas acabarem. Não existe isso. Senhor, despede a multidão que já as padarias vai fechar. Dê vocês mesmos de comer para eles. Daí, não, mas é que não dá. Por quê? Porque o que tem na lancheira não dá nem para nós. Vocês não entenderam nada. É comum a gente não conseguir ter empatia pelo sofrimento do próximo, porque a gente está tão preocupado com os nossos sofrimentos que a gente não consegue olhar para longe. E aqui vai falar exatamente disso. A gente precisa ter um estilo de... A gente precisa ter uma igreja que entenda o evangelho e o sentido da gente estar aqui ainda. Vamos supor que todos somos salvos, porque ainda temos aqui pessoas, e isso é normal em todas as igrejas, que ainda vão ser salvas. Alguns que estão ouvindo o evangelho, alguns que estão se simpatizando pelo evangelho, alguns que já estão há um tempo na igreja, mas ainda precisam se converter, isso é normal. Mas vamos supor que todos já estamos salvos, então por que não fomos embora para casa? Por que o Senhor permite que a gente viva nesse mundo mais 10, 20, 30, 40 anos? Existe, tem que haver um porquê. Então hoje a gente vai desenvolver aqui 4 pontos para nós. Vamos lá. O primeiro ponto é outra natureza, é uma pergunta. Isso aqui é importante para a gente estabelecer a base do assunto da moralidade. O crente e a moralidade, o ócio e a cegueira, a certeza da chegada. O irmão Ricardo, nosso pastor aqui, ele disse que não tem pressa hoje, então até umas 2 horas está tranquilo. E depois a gente vai fazer algumas reflexões aí em cada ponto. Eu vou tentar ser bem rapidão, senão vocês começam a ficar com fome. E crente com fome é um problema muito sério. Vocês sabem disso. Vamos lá. Primeiro ponto, outra natureza. A gente precisa estabelecer esse assunto. Por quê, meus irmãos? Porque senão a gente vai cair no erro da católica, das igrejas, muitas das igrejas pentecostais, que acha que por muito fazer a gente vai alcançar alguma coisa. Vamos passar bem rapidinho por esse daqui. A velha geração do povo de Deus, que foi salva do Egito, morreu no deserto ou entrou em Canaã? Todo mundo sabe. Só entrou no descanso a nova geração. Por quê? Por que aquele bando de pessoas que saíram do Egito precisou morrer no deserto? Porque só a nova geração que pode entrar na terra prometida.
Isso aqui é um exemplo, olha só. 1 Coríntios 15 diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Meus irmãos, isto daqui que vocês estão vendo agora, os cabelos já foi. O resto também tem que ir para a terra. Uma hora tudo vai ficar. Então, esse corpo, essa velha natureza que nós temos, não tem conserto. É horrível quando as pessoas falam assim, ó, não, eu vou na igreja para me tornar uma pessoa melhor. Você não tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que ser uma outra criatura. Não tem conserto para isso que você é. A sua natureza, ela é corrupta, irremediável, nada pode resolver essa situação. Precisamos então de uma nova natureza, lógico, uma que seja espiritual e compatível com o céu. Tudo que nós temos é terreno, é material, é desse mundo, não pode herdar o celestial, não pode. Então o que vocês estão vendo, essa natureza apegada a tudo que é daqui, ela tem que ficar, assim como a velha geração ficou. A nova geração entrou. A natureza divina que a gente precisa. Esse é o grande erro do moralista. Ele acha que pode consertar aquilo que é irremediável. Isso está lá escrito em Jeremias 17:9. Eu vou ler rapidinho na versão King James, só para você ver, porque na King James eu acho bom que usa essa palavra irremediável. E eu acho isso muito legal. Para a gente ter certeza que não tem solução para você, para o seu filho, para a sua tia, para o seu primo. Não tem solução para ninguém se não nascer de novo. Jeremias 17:9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, do que a nossa natureza humana. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Não tem solução. Então a gente não precisa de conserto, a gente não precisa de virtudes, a gente não precisa de boa educação, a gente não precisa de nada, a gente precisa ser uma nova pessoa. A gente precisa nascer de novo, ter uma nova natureza que seja compatível com aquilo que é celestial. Mas como posso ter ou participar da natureza divina? Agora a gente vai para o texto. Está aberto aí o 2 Pedro? Olha só que coisa maravilhosa. Eu estou com a King James, eu estou com a Ara aqui no celular. Está escrito assim, ó. Visto como pelo... Verso 3, 2 Pedro 1:3. Como seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha aqui, gente, que maravilha. Olha lá, ó. Olha para o texto. Como que nós podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina? Coparticipante é você ter a mesma natureza divina. Como que é possível isso? Então, quando ele vai tratar do assunto das virtudes e da moral cristã, ele precisa estabelecer antes desse princípio. Nós precisamos ser coparticipantes da natureza divina. E não há uma virtude nesse mundo que me faça ter uma nova natureza. Não há um princípio moral nesse planeta que tenha o poder de me regerar, me reconstruir e me fazer uma nova criatura. Então, antes dele tratar das virtudes, ele fala que nós estamos já coparticipando da natureza divina. Mas como que isso é possível? Por elas. Elas quem? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por meio delas, das promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Como que eu posso, por meio de promessa, se tornar uma nova criatura? Precisa de um elemento aí, e vocês sabem qual que é. Hebreus 11:11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir suas promessas. Eu só posso
fazer com que essas promessas do Evangelho, que Evangelho é esse? É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eu só posso fazer com que essas promessas do Evangelho sejam aplicadas a mim pela fé. Uma coisa é você matar o cordeiro. O cordeiro foi morto. Mas isso não é suficiente. Se eu não pegar o sangue do cordeiro, o anjo vem e mata. Eu preciso aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais do meu coração. Isso só a fé pode fazer. Então, a gente vai falar de virtude, a gente vai falar de uma igreja virtuosa, de uma igreja frutífera, vamos falar de uma igreja que tem moral, de uma igreja piedosa, que anda no caminho para o céu. Sim, mas sem estabelecer esse princípio, a gente não pode entrar nesse assunto. E Pedro não entrou. Ele fez questão de falar que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina por meio da fé. Algumas reflexões. Você já nasceu de novo? A gente precisa saber disso. Por quê? Porque se eu começar a entrar nos assuntos das virtudes, e sem a sua regeneração, eu vou estar fomentando o farisaísmo na sua vida. Eu não posso fazer isso. Pedro não pôde fazer isso, ninguém pode fazer isso. Eu não posso apagar a fogueira da sua religiosidade com um balde de gasolina. Você está doido? Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso estabelecer isso. Você nasceu de novo. João 3,3, importa renascer, Nicodemos. Gálatas 6,15, o que importa é se somos novas criaturas. Não tem valor nenhum a circuncisão, a prática, nada tem valor. O que importa é nascer de novo, ser nova criatura. Você está muito apegado a esse corpo? Se estiver, você vai ficar preocupado com os desgastes naturais. Como você poderia ter certeza de que está no caminho para o céu agora? Já é um gancho para nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto é o crente e a moralidade. Olha aí a lista de virtude que os reformados têm piricutico de ouvir. Porque o reformado não quer falar sobre esses assuntos. Eu venho passando do Mato Grosso para cá, e nessa viagem, conversando com pastores, com irmãos e com crentes de tudo quanto é igreja, outras denominações, um sintoma foi comum. A igreja está morta. A igreja não quer se envolver com nada. A igreja quer bater o cartão e voltar para suas atividades o mais rápido possível, porque tem coisas importantes para tratar. E eu preciso entrar nesse assunto, meus irmãos, não como um bater por bater, mas talvez como um antídoto para essa doença que está entrando dentro da igreja reformada. Talvez como um ânimo para nós, que a gente precisa se envolver. Não precisa ser pregador, nem escritor de livro, né, pastor? A gente precisa simplesmente servir com aquilo que o Senhor nos comunicou. O que Ele te comunicou? Não é possível? Alguma coisa Ele comunicou para nós. A gente está brincando de igreja. A gente chega na igreja, não é isso mesmo, a teologia é isso mesmo, eu quero o hino cristocêntrico, eu quero um louvor cristocêntrico, eu quero uma igreja cristocêntrica, pregação cristocêntrica, eu quero tudo cristocêntrico. E eu brigo se não for. Como é que cantou esse hino? O senhor permitiu cantar esse hino aí, moço? Tá doido? Eu sou brabo. Mas na minha vida, eu não sou cristocêntrico. Ou sou? Quando surge um problema, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar e falar com Deus? Ou eu vou correr para o chat GPT, ou para alguém, ou para aquilo, ou para resolver as coisas do seu jeito? E vamos que vamos? Tocar a vida? Conheço gente que quando aperta a situação lá da empresa dele, perdi 15 clientes, pastor, ano que vem eu não vou poder estar muito presente na igreja não, porque a coisa apertou, vou ter que focar nos negócios. Meu amigo, você não entendeu nada do evangelho. Se Cristo não é o centro da sua empresa, que evangelho é esse que você tem? Estamos brincando de ser crente? Então, assim, quando que eu vou entender que esse evangelho ele é real, ele é um dínamo, é um poder?
Quando que eu vou entender que o propósito de eu ainda estar nesse plano e não ter partido para minha casa é frutificar, é servir? O Senhor Jesus, lavando o pé dos discípulos, ele fala assim, ó, bem-aventurados sereis se vocês entenderem e praticarem isso. Eu tenho um pastor conhecido, que eu acho que ainda é vivo, que falou assim, ó, eu nunca vou entender porque Jesus lavou o pé de Judas. Não é bem-aventurado, por quê? Porque ele não entendeu e muito menos vai praticar. A gente tem que ter um estilo de vida igual de Jesus. Daí sabe por que a gente está esquisito, porque a gente está mal, porque a gente não lê, porque a gente não ama, porque a gente não faz nada, a gente não sente nada. A gente está tomando remédio para dormir, para acordar, para comer, para acordar. Sabe por que a gente está tudo esquisito? Porque a gente não aplica minimamente o evangelho na minha vida. Não lá na igreja. Não para questionar o pastor e a pregação e a liturgia que ficou um pouco assim. Não, na minha vida. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, meu Deus, associar com vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Eu tentei ver se existia uma sequência lógica nisso aqui. Eu fiquei estudando, lendo, tentando entender, mas olha, sendo bem sincerão, de trás para frente, de frente para trás, do meio para o fundo, do fundo para o meio, não existe uma sequência lógica. O que a gente precisa é reunir toda a nossa diligência para que esses componentes de virtudes que já estão em todo o que crê, porque não deixa de ser, pelo amor de Deus, o fruto do Espírito. Não deixa de ser os gomos da mexerica do fruto do Espírito. É um único fruto com um monte de gominhos. Aí os gominhos aí, ó. A gente já tem, se somos cristãos, eles já estão em nós. Agora, a gente precisa, com diligência, desenvolver isso daqui em nós. Resumindo, depois de crer e participar da natureza divina, há um processo, um caminho, um estilo de vida que é desses que estão indo para o céu. Então a vida cristã, ela é o quê? Pelo amor de Deus. É uma porta que eu entro e já estou salvo e acabou? Ou é um caminho que eu preciso percorrer até o céu? Porque se for um caminho, poxa, é complicado, porque aquele que crê será salvo. É só um acesso. A fé me põe salvo. Mas se só for uma porta, então não tenho que trilhar esse caminho. A gente vai entender, meus irmãos, que aquele que está salvo, ele entrou pela porta da fé e caiu no caminho das virtudes. Não tem outro meio de chegar até o céu sem ser pela porta da fé e o caminho das virtudes. A gente vai chegar lá. Olha lá. Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como que eu sirvo ao Senhor? Opa, quem falou? Quem falou? Muito bem. Glorificando a Ele. Olha que coisa bonita. Agora, quem sabe o que está escrito em João capítulo 15, verso 8? Está escrito assim: o que glorifica o meu Pai é que deis muitos frutos. Eu nunca vi um pé de manga comer manga. Eu nunca vi um pé de abacate comendo abacate. Agora, o que tem de bicho que o pé de manga alimenta é fora do sério. Lá no Mato Grosso, eles usam manga para fazer ceva, para caçar paca. Fica entre nós, tá? Eu não vou citar nomes daqui. É paca, cutia, veado, tudo, um monte de bicho come manga. Mas mangueira não come manga. Dar frutos, meus irmãos, é você fazer coisas úteis
para os outros. Não, mas é que eu estou com uma dor aqui. Ai, eu não consigo. E também estou com umas necessidades pessoais. A parte financeira também não está muito saudável. É que eu estou com um monte de coisa. Eu sei que você está com um monte de problemas. E todo mundo está, sempre esteve e sempre vai estar enquanto está nesse plano. Pedro também estava com um monte de problema. João, Paulo, sempre, todo mundo teve problema, dores. Ixi, sempre. Isso não tem nada a ver com você se envolver e servir o Senhor, servindo os irmãos. O que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Você acha que é responsabilidade do nosso pastor Ricardo aconselhar os outros? Não, a responsabilidade é sua. Mas sabe por que você não vai aconselhar ninguém? Porque você nem se envolve com essas pessoas já para evitar problema? Lógico. Crente é aquele que se envolve intencionalmente na vida dos outros para entender as necessidades e carregar os fardos pesados uns dos outros para, assim, cumprir a lei de Cristo. Sabe por que então ainda eu não fui para casa? É porque eu tenho que servir o corpo de Cristo, servindo meus irmãos, com aquilo que Ele me doou. Qual talento que Ele te deu? E como que você desenvolve esse talento? Servindo, frutificando, sendo zeloso, fervoroso de espírito, levando comida para o seu irmão que está com necessidade, um conselho para o seu irmão que está perdido, a irmã que está com criança pequena, você de vez de criticar, você vai lá e fala, olha, eu tenho um livro aqui que me ajudou na época que eu tinha criança pequena, aquela família que está com filho adolescente que não faz ideia como lidar com aquele furacão dentro de casa. Aí aquele irmão mais velho, não é o pastor, não, pode ser também, mas não é só ele não, é você mesmo. Vai chegar e falar assim, meu irmão, vem cá, tem um livro aqui que me ajudou muito, um artigo. Olha, meu irmão, aconteceu assim, eu posso vir uma vez por semana só orar com você, porque eu não sou um expert nesse assunto não, mas eu posso vir orar com você toda semana para Deus te dar graça para saber lidar com as crianças. Você que está com problema no casamento, é o irmão que olhou e viu aquela discussãozinha velada, aquele obrigado, amor. Daí você olhou e falou assim, ó, nossa, esse obrigado foi, vou te esganar, miserável. Daí você olhou para aquilo e falou, nossa, de vez de você correr e ligar para Dona Maria e falar assim, ó, mandar o zap, nossa, o outro está com ódio da própria esposa. Você chegar lá e falar assim, minha irmã, meu irmão, eu posso estar contigo essa semana? Tem um grupo aqui, ó, de casais, tal, a gente pode estar junto, orar, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é capaz de transformar nosso casamento em um ambiente maravilhoso de graça, de amor, de compaixão, de misericórdia. Vamos estar juntos? Não é coisa incrível, não. Você não precisa ir para a China, lá para o Mato Grosso, pregar o evangelho para os índios, não. Pode ser também. Vai ser uma bênção receber vocês lá. Mas é com seu irmão aqui, com a sua irmã dali, é com aquele vizinho, é com aquela cunhada insuportável que você tem que se preocupar e servir. É com a sogrona. Pensou que eu não ia falar dela, né? Falei. Olha lá. Se há os que pensam ir para o céu por serem esforçados e moralistas, há também os que pensam estar indo para o céu sem esforços nem virtudes. Inúteis. Daí a gente sai daquela igreja, que a salvação é por obras, e entra num evangelho que a salvação é você viver e curtir o mundo. Porque você, sei lá, creu num Jesus que não te transforma, não te muda e não te faz ser útil e nem frutífero. Está errado dos dois lados. A gente precisa estar numa igreja que prega um evangelho centrado em Cristo como único e suficiente Salvador e produz um dínamo, uma força em nós, igual produziu nesses homens daqui, ó, que mudou o mundo da época, o curso do planeta foi mudado.
Nós, nas Américas, depois de centenas de anos, fomos impactados porque esses homens eram crentes de verdade. Sabe por quê? Que nós aqui, depois de 500 anos, 1500 anos da chegada de Cristo, fomos impactados por esse dínamos, porque homens como Gaio ajudavam o evangelista com dinheiro. Não tem um livro escrito por Gaio, não tem uma pregação feita por Gaio, não existe um conceito filosófico trazido por Gaio, mas existiu um homem que, com os recursos que ele tinha, ajudava irmãos que levavam o evangelho. E por isso que nós estamos aqui hoje de alguma forma. E quem foi Priscila e Áquila? Quem foi Filemon? Homens que serviram com a sua própria casa o evangelho. Eu não preciso ser um teólogo, um pregador, um escritor famoso, best-seller, não. Eu tenho que pegar o talento que o Senhor me confiou, seja qual for, e usar com aqueles que Ele colocou perto de mim. O vizinho, o colega de trabalho, o irmão da igreja. Qual é hoje a temperatura da sua fé? Será que já não estamos mornos? Então, meus irmãos, não é que eu vim do Mato Grosso só para bater, não, tá? Eu estou querendo trazer uma realidade do que eu estou vendo. Essa pregação estava preparada muito antes de vir para cá, tá? Mas eu acho que ela é muito pertinente. Por quê? Porque é para uma igreja sofrida e o Brasil está sofrendo. O Brasil está sofrendo, olha o governo, olha a realidade que a gente está. Mas isso não é desculpa para a igreja se esfriar e formar pessoas autocentradas, só preocupadas consigo, com seus negócios, com as suas finanças e com seus assuntos e dores. Não é desculpa nenhuma e nunca foi. E Pedro está querendo deixar isso muito bem claro para nós. O caminho que você está trilhando hoje é de cruz, renúncia e morte da velha natureza? Diligência, zelo e fervor resumem sua vida ou negligência, preguiça e lentidão no serviço ao Senhor? Faz uma autoanálise. Não precisa falar para ninguém, não. Só conversa com o Senhor e fala assim: Senhor, por que eu estou assim? E depois chega para o pastor, chega para o irmão mais velho e fala assim: olha, eu sinto que eu estou frio, não estou fervoroso, não. Eu não estou animado a nada. Eu estou só em busca dos meus negócios. No final da história eu acabo rodando e tendo que tomar remédio para dormir, porque eu chego em lugar nenhum. Eu fico angustiado, fico frustrado com um monte de coisa. Eu estou frustrado com a família, frustrado com o governo, frustrado com o Brasil, com os Estados Unidos, estou frustrado com a Venezuela, que perdeu um grande presidente recentemente. Eu estou frustrado com tudo. Vamos para o terceiro ponto. O ócio e a cegueira. Uma conexão rápida aqui. Meu Deus, o tempo passou, vamos rápido. É 12:16 já? É? Meu Deus do céu. Vamos lá. 2 Pedro 1:8, olha lá. Estas coisas existindo em vós, que coisas são essas? As virtudes. E em vós aumentando. Olha o desenvolvimento dessas virtudes. Gente, ninguém desenvolve virtude longe da igreja, longe dos relacionamentos. Ninguém. Essas virtudes precisam ser nutridas na igreja, nos relacionamentos, onde as pessoas machucam você, onde as pessoas fazem aquilo que você não concorda, onde você ajuda aqueles que te prejudicam, onde você serve aqueles que não querem te servir, onde você abençoa aqueles que falam mal de você. É aqui, é na igreja. Uma coisa mais absurda que eu vejo é a pessoa falando assim: não, a igreja está meio esquisita, cheia de problema, eu estava pensando em outra igreja aí. Filho, pelo amor de Deus, o mais esquisito da igreja é você. Pelo amor de Deus, seja sincero com você mesmo. Se você pudesse ficar 20 anos sozinho com você mesmo, você ia aguentar? Não ia, ninguém aguenta você, nem você mesmo. Não, mas está que aquele ambiente na empresa é muito tóxico. Você é a toxina que está nesse ambiente. Seja sincero. E se a luz for para ficar no meio de luz, qual que é a utilidade da luz? Nenhuma.
Onde que a luz tem que estar? Onde tem trevas. Onde que tem que estar uma ferramenta? Onde tem serviço. Não, eu queria estar numa igreja onde está tudo perfeito. Então, para que você vai estar lá? Se você não vai ser útil para nada. Você tem que estar numa igreja que está em construção. Precisa melhorar isso, precisamos estabelecer isso, precisa remover isso, precisa colocar aquilo, precisa mexer. E quem é você? Você é uma das ferramentas para que isso aconteça. Na construção da igreja. Essas coisas aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Olha aqui, ó. Inativos e infrutuosos. Isso não é compatível com o evangelho, com o cristianismo. Pois aquele a quem essas coisas, aquelas virtudes lá, não estão presentes, é cego. Por que ele é cego? Olha lá, ó. Porque ele se esqueceu da purificação dos seus pecados de outrora. Por quê? Porque ele só vê o que está perto. Olha aqui. Agora a gente começa a entender por que a gente está tão inútil na igreja. Por que eu acho que a pregação tem que ser para mim? Porque a salinha tem que ser para meus filhos. Porque o louvor tem que ser para mim também. E tem que ser tudo para mim. E outra. O pastor já tem 3 meses que não vai na minha casa. Eu não sou consumidor da igreja, não. A igreja não é mercado. Eu sou membro de um corpo onde cada membro tem função. Você acha que Deus ia colocar um membro em mim que não teria função nenhuma? Cada membro tem uma utilidade no pleno funcionamento do corpo. Mas eu vou lá para consumir. E se os produtos que tem naquela igreja não estão mais me agradando, eu mudo de igreja. Quem disse que é para você? O que glorifica a Deus é que deis muitos frutos. Para quem? Para os outros, não para você. Existe uma boa notícia nisso. Enquanto você está focado em frutificar para os outros, o Senhor cuida das suas necessidades. Enquanto você está focado nas necessidades da sua esposa, não no que ela tem que fazer para mim, mas no que eu preciso fazer por ela. Enquanto eu estou focado na necessidade dos meus filhos e preciso discipulá-los, enquanto eu estou preocupado com o meu irmão que está sofrendo, com a minha irmã que não está bem, com o meu parente, com o meu vizinho, o Senhor vai tratando e suprindo as minhas necessidades. Exemplo disso é na multiplicação dos pães. Senhor, a lancheira do menino é muito pequena e a gente come pra caramba e crente come mesmo. Daí Jesus falou, sirva a necessidade do povo. Não terceirize para as padarias locais. Não, mas é que os especialistas em pão, Senhor, vai por mim, são os padeiros, eles são bons. Sirva você esse povo. Não, mas é que o bom mesmo é o pastor, ele tem curso disso, tem diploma daquilo, ele é bom mesmo. Não, sirva você mesmo. Resultado, depois que eles terminam de servir, sobra 12 cestos de pão cheio. Um para cada discípulo que serviu as necessidades do outro. Então, quando a gente serve, é no servir que nós somos servidos. A gente chega a ser tão autocentrado que até a nossa santificação pessoal a gente acha que tem a ver comigo mesmo. Não, eu tenho que crescer mais em santidade. Então, nesse ano eu vou ler 17 livros, eu vou orar 45 minutos por dia, eu vou ver tantas pregações do Hernandes, tantas do Augusto e só algumas do Paulo Júnior, porque ele dá uma escorregadinha, mas só algumas, mas que ainda tem coisa boa. E daí eu vou ficar aqui. E eu não paro para pensar que eu tenho que, se eu quero crescer espiritualmente esse ano, então eu tenho que me dispor a servir as pessoas. Quer seguir Jesus? Negue você. E siga aquele que viveu para servir o próximo. Não, mas é que eu tenho que... Não, filho, ler faz parte, mas vai por mim. Se você quer crescer, sirva, ajude. Ou então leia para servir. Busque, se aplique para ter mais condições de servir. A gente acha que o estudo tem finalidade nele mesmo. Não! Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, eu uso esses elementos, essas ferramentas, esses meios de graça
para me equipar e servir melhor o que está perto de mim, porque o que glorifica a Deus é que eu dê muitos frutos. Então, quando eu coloco um monte de adubo em volta de um pé de manga, não é para ele ficar bonito porque ele quer ficar bonito, não. É para ele dar mais manga para o próximo. Vamos. Meu Deus, o que aconteceu? Não. Pulou uma parte ali, hein? Eu sou bom com esses negócios assim, esses equipamentos, eles dão cada ao baile. Olha lá. Eita, Bill. Foi demais agora. Aí. Há uma estreita relação entre crente ocioso inútil e gente cega e impura. Crente que não é zeloso na santificação, a purificação dos antigos pecados, é inútil na congregação. Então, a gente vai entender que aqueles em que essas virtudes não estão presentes, desenvolvendo as virtudes no serviço ao próximo, ele está cego para quê? A necessidade do próximo. Mas ele está com um zoião desse tamanho para suas próprias necessidades. Por quê? Porque ele está vendo só o que está perto. É um crente corcunda. Olha 2 palmos em torno dos pés. E não olha para mais lugar nenhum. Só interessado nos seus próprios interesses, ali, só nas suas questões, nos seus dilemas. Crente corcunda. Ele só vê o que está perto, só olha para o imediato, só olha para as situações dele, só olha para aquilo que é terreno. Cego. Vamos acelerar aqui, senão daqui a pouco o Ricardo fala assim, Gessé, sai daí de cima. O Senhor Jesus disse algo sobre os que foram enxertados na videira. Todo mundo sabe. Agora, eu já falei tantas vezes aí, tá vendo? Nem precisava. Você acha que uma pessoa espiritualmente cega pode chegar no céu? A gente já falou da troca da natureza. A gente tinha uma natureza terrena. Agora nós somos coparticipantes de uma natureza divina. Essa natureza divina tem que fazer com que a gente enxergue muito mais alto, muito mais longe. Por quê? Porque aqueles que ajuntam terreno no céu, esses estão bem. Mas os que ajuntam terreno aqui, vai ficar. Então, como que uma pessoa cega pode chegar tão longe? Vai acabar caindo. A pessoa só fica cega para algo porque está focada em algo mais importante. Aquele que se esquece de algo está muito ocupado com algo mais importante. Gente, isso aqui todo mundo sabe. A minha menininha de 4 anos, ela, quando aprendeu as cores, ela falava ali, ó, pai, ali verde, ali azul. Parece que ela nunca tinha descoberto as cores até ela entender que cada cor tem um nome. Daí ela só enxergava cores. De repente ela começou a aprender as vogais. Pronto, por onde a gente passa? Pai, o quê? Ali tem um A. Ali tem um O. Ali tem um U. Impressionante, minha filha, impressionante, muito bom. Enquanto a gente não conhece, não se interessa, a gente nem enxerga. Eu não estava nem um pouco interessado nas vogais, eu nem reparava que lá tinha vogal, mas para ela fazia sentido ficar ocupando-se com aquelas vogais. Gente, a gente está tão cego para as coisas do Senhor, para o serviço ao próximo, para o desenvolvimento das virtudes daqueles que foram participantes da natureza, se tornaram participantes da natureza divina por meio da fé. A gente está tão cego para esses assuntos. Por quê? Porque a gente está focado nas nossas questões, no nosso mundinho. É por isso que o cidadão fala, agora eu vou ter que dar um tempo para as coisas de Deus, porque a empresa deu uma baixada, a gente precisa focar lá. Agora eu vou ter que correr atrás dos coaches, dos influencers, dos Pablos Marçais, para eu dar um up no meu negócio. Sendo que o crente de verdade, quando a coisa dá uma baixada, ele vai lá na igreja, primeiro ele vai lá para o quarto, fala assim, pai, esse negócio está na tua mão, porque é para a tua glória. Esse negócio, se não for para o teu serviço, se não for para o teu reino,
Tira, está me atrapalhando. Agora, se for para o teu reino, faça prosperar. Porque eu sei que a partir disso, muitas coisas para o seu reino vai desenvolver. Depois chega na igreja e fala assim, meus irmãos, a empresa deu uma baixa. Orem por mim, orem pelo negócio. Porque se for da vontade de Deus, isso vai prosperar. Não há diabo, não há Lula, não há ninguém no planeta que faça um negócio ir para baixo se Deus quer que ele vá para cima. Agora, como é que eu desconecto a minha vida espiritual dos meus negócios? Isso é um absurdo. Isso é insano. Sabe por que você estuda nessa escola? É porque você precisa comunicar Cristo nessa escola. E também ter um diploma. Sabe por que você trabalha nessa empresa? É porque você precisa comunicar Cristo naquelas trevas. E também, no final do mês, você recebe um salário para sustentar a sua família. Se você não entender qual é o propósito da sua existência, você está cego. Cego. Sabe por que você está nessa vizinhança? Não é para ter um conforto quase celestial ali, naquele condomínio, agora sim. Não, pelo amor de Deus. Você está nessa vizinhança, é para você comunicar luz às pessoas que vivem nas trevas. Ninguém está bem nesse mundo. Entenda essa coisa. Ninguém está bem nesse mundo. Só existe um jeito de você estar bem nesse mundo, é com Cristo Jesus. E você tem a solução. Pelo amor de Deus, estão todos infectados pelo pecado, estão todos tristes, estão todos perturbados, estão todos maus. Todos os seres humanos estão maus. E você precisa saber que o que eles precisam não é de afastamento, não é de julgamento, não é de crítica, não é de reclamação. O que eles precisam é de graça, eles precisam de Cristo. Você precisa entender isso. Tito capítulo 2, verso 14. Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A gente foi salvo para fazer boas obras, Efésios 2:10, é que a gente gosta do 2:8 e 9, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não pelas suas obras, para que ninguém se orgulhe. É verdade, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eita benção, ô glórias! Mas daí o 10 fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O propósito da gente ter sido salvo foi fazer boas obras. Por quê? Porque em Mateus 5, final do Sermão do Monte, está escrito assim, para que vejam, deixai a vossa luz brilhar no meio dos homens, para que vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, como é que eu glorifico a Deus? Eu vivo uma vida para a glória de Deus, fazendo boas obras, servindo o próximo, frutificando, atendendo às necessidades do próximo, seja qual for, de quem for, quando for. Verso 8. Fiel esta palavra e quero que no tocante a estas coisas façais afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para quem? Para os crentes? Não. Para os homens, para a humanidade. Agora, a gente já entendeu qual é o caminho para o céu. A porta eu sei qual que é. Eu tenho que crer em Jesus. Aos que creem, agora sejam solícitos na prática da boa obra. A porta é a fé. Crer somente, nada que eu faço. Mas do caminho, uma vez que eu entrei por essa porta, o caminho é, seja diligente, solícito no desenvolvimento das virtudes ao servir os irmãos, praticando boas obras e sendo frutífero na comunidade onde você foi inserido. No que seus olhos estão tão focados? Seja sincero com Deus. Como está seu zelo e esforço no amor e serviço aos irmãos? Você acredita mesmo que essa fé... Ixi, essa pergunta aqui, eu ia tirar ela, mas ficou. Eita! Você acredita mesmo que essa fé, que não te leva
nem aos poucos encontros da igreja vai te levar para o céu? Vamos pular. Eita! Último ponto. Meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não é para bater pelo bater, não, meus irmãos. É só para a gente dar uma despertada, uma sacudida. E falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar essa vocação e eleição. Então, meus irmãos, é assim, ó. Eu preciso pegar o trem. E o trem eu entro pela fé. Entrei. Ai, que beleza. Mas só que o trem está indo para Jundiaí. Daí você acha que vai chegar em Barra Funda. Não vai chegar na Barra Funda. Você estava na plataforma errada. Você pegou o trem ali dos reformados que não quer fazer nada. E daí o trem indo para Jundiaí, ali você não faz nada, você não serve, você não pratica, não desenvolve, não é útil, não faz nada. E acha que vai chegar no céu da Barra Funda. Não vai. E alguém chega e fala assim, ó, você está vendo as estações que está passando? Elas estão apontando que você vai chegar no Jundiaí. Você não vai chegar na Barra Funda. Então, no caminho para o céu, a gente precisa entender, ó, confirme, pelo amor de Deus, a vocação e essa eleição como? Pela diligência cada vez maior. Observe as estações da sua vida e fala assim, olha, de alguma forma, por pior que seja, o Senhor está me levando a servir ali, a participar, a colar, e isso mostra um desenvolvimento, uma frutuosidade e aponta para, de fato, aquilo que Ele me vocacionou e elegeu, que é o céu. Mas existe um caminho para isso. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é incomum, portanto, que crentes chegam no momento da vida e falam assim, ó, eu não sei nem se eu sou crente. Mas por quê? É porque por causa disso, daí você olha e fala assim, de fato, esses sinais são interessantes, são reveladores, são sintomáticos mesmo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um monte de coisa? Não! Para tudo e começa do começo de novo. Tem que crer em Jesus. Entender a obra de Cristo. E isso deve te motivar por gratidão, por amor, por paixão a esse Salvador. Isso deve te motivar a virar o mundo de pé necessário, como os apóstolos fizeram. Com aquilo que o Senhor te comunicou. Era de relacionamentos que Ele te colocou. E você deve ser útil. Baseado em Cristo, na obra dele. Se a obra de Cristo não te motivar, nada nesse planeta vai te motivar. Nada. E se te motivar algo que não for Cristo, você está pecando. Porque não está fazendo por amor ao nosso Salvador. Ninguém está aqui fomentando uma igreja ativista. Que tem que fazer um monte de evento, um monte de coisa. Não, ninguém está fomentando isso. Está fomentando uma igreja cristã. Que por amor a Cristo faz o que for necessário com aquilo que recebeu, onde foi colocado. A salvação inicia na porta da fé, se desenvolve no caminho das virtudes e termina nos braços de Jesus para sempre. Que gostosinho, né? Um dia a gente vai chegar lá no céu e será um lugar de descanso. Mas aqui não é um lugar de descanso. Aqui é um lugar de trabalho. Boas obras. Trabalhemos. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Essa coroa é uma pessoa. Essa coroa é Jesus. Você deseja abraçar o Senhor Jesus? Como você demonstra essa prioridade? Esse mundo, no fechar das cortinas, o show, as luzes, as cores, os sons, tudo desaparecerá. Vamos focar naquilo que é eterno. Não vamos ficar cego para aquilo que é eterno e vamos ficar cego para aquilo que é imediato e focar naquilo que é eterno. O caminho de hoje determinará a sua chegada de amanhã. Se eu desprezo o corpo de Cristo hoje, porque acho que amarei a cabeça amanhã. Meus irmãos,
Que o Senhor nos direcione por sua graça e amor e nos dê ânimo e disposição em Jesus no caminho para o céu. Amém, meus irmãos?